Fala, Legião X, estamos mais uma vez aqui no Projeto X, aquele que multiplica as suas chances de aprovação. Maluco, tu tá esperando o quê? Curte logo o vídeo, tu já sabe o que vai ser o resultado final, tu vai querer curtir mesmo. Compartilhe nosso vídeo com seus amigos, fala com eles da importância de entender a nossa série Economics, de conhecer isso aqui muito bem, para que você vá bem nos seus vestibulares. E cara, se inscreve no nosso canal, é muito mais fácil para você conseguir ter acesso ao nosso material com frequência, é bem melhor. Então galera, continuando na nossa série aqui, né, o nosso Economics, hoje a gente vai falar de uma coisa muito importante, que às vezes as pessoas não entendem bem esse negócio de PIB. Gente, PIB é a sigla de Produto Interno Bruto. O PIB, galera, nada mais é do que o valor de mercado de produtos e serviços produzidos em um país ao final de um ano. Ou seja, chegado o final do ano, de 1º de janeiro até o final do ano, o que nós fizemos? Ou seja, qual foi a quantidade de produtos e serviços, de bens e serviços que nós produzimos? Isso é o nosso maravilhoso PIB. Só pra gente ter uma ideia aqui, galera, o PIB do Brasil em 2016, depois de 2 recessões consecutivas, né, a gente tá vindo aí de 2 anos de crise, 2015 e 2016, o nosso PIB em 2016 fechou em 6,2 trilhões de reais, após uma queda de 3,6%, uma queda bastante expressiva. Por efeito de comparação, que nem é muito justa a comparação de uma economia em desenvolvimento com uma economia desenvolvida, o primeiro PIB do mundo são os Estados Unidos da América com 18 trilhões de dólares, crescimento de 1,6%. Vemos aqui um crescimento bastante assim, reduzido, né, do PIB americano, ainda um cenário aí pós-crise do subprime, né, depois daquela crise toda que abateu o mundo a partir ali de 2008. Bem, galera, é importante dizer que o PIB é medido em preços fixos, ou seja, descontada a inflação. Você já estudou a inflação, sabe como é que funciona. Qual o problema aqui, galera? A gente está tentando medir a quantidade de atividade econômica que nós de fato estamos produzindo. Aí qual o problema? Imagina que, sei lá, você produz carne, né? Que agora está na moda carne, né? Primeiro foi papelão, agora é delação. Vamos ver qual vai ser a próxima. O pessoal da carne aí tá a fim de ferrar o país. O que acontece, galera? Quando você fala, por exemplo, em carne, tipo assim, se o preço da carne aumentou em, sei lá, 10%, será? Digamos que ano passado a gente produziu, sei lá, 1 bilhão em carne. Aí agora, se aumentou 10%, você teria 1,1 bilhão, não é isso? Só que se você teve uma oscilação, se você teve uma inflação de 10%, quando você vai olhar, se você produziu a mesma quantidade de carne, vamos pensar juntos aqui, você produz a mesma quantidade de carne, no ano passado você produziu 1 bilhão em carne. Se tiver uma inflação de 10%, você vai produzir a mesma quantidade de carne e agora vale 1,1 bilhão. Isso não significa que você teve aumento na sua produção econômica. Não, você teve a mesma produção econômica com uma inflação de 10%. Estou dando um exemplo aqui meio tolo, mas é só para você entender que você precisa apagar a inflação desse cálculo aqui para você medir de fato quanto de atividade econômica eu tive a mais, ou no caso a menos, nesse ano em relação ao ano passado. Então, se você tem um aumento de 10% na produção econômica, significa que você produziu 10% a mais do que no ano anterior. Galera, normalmente a fórmula de cálculo utilizada, né, para calcular o PIB de um país tem a ver com o dinheiro desembolsado. Em vez de produção, né, você mede a partir do consumo. E aí, vamos lá, a primeira coisa que você vai ver, você vai medir é o consumo, né, das famílias, né? O quanto que as pessoas foram lá e compraram um determinado ano. Isso também você soma aos investimentos que as pessoas fazem. Isso aqui tem muito a ver com os dinheiros que saem dos bancos, né? Porque normalmente quando você faz um investimento você pega dinheiro emprestado de banco. Não interessa, você está gerando atividade econômica dessa maneira. Você abre lá o seu negócio, você abre o seu restaurante de quentinha, você abre o seu negócio de produção de roupa, enfim, o que quer que seja, você está investindo dinheiro, então você está gerando atividade econômica. Você tem também os gastos governamentais como um dos elementos de geradores de PIB. Perceba, os governos, ao fazer, isso você teve, né, o PIB do Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, foi bastante impulsionado pelos gastos governamentais relacionados à Copa do Mundo e às Olimpíadas, por exemplo. Tudo muito polêmico, enfim, né? Tem toda uma polêmica envolvendo essas obras e agora as investigações. Enfim, isso à parte. Não que isso não seja importante, é muito importante, mas quando você está falando de geração de PIB, os gastos governamentais entram como um desses elementos. E por fim, galera, o último elemento que a gente precisa falar é o saldo da balança comercial.
O saldo da balança comercial necessariamente é exportações menos importações. Por quê? Quando você exporta o produto, significa que o produto foi produzido aqui. Alguém fora do país está comprando isso de você. Então está gerando atividade econômica aqui, está gerando PIB aqui. Quando você importa um produto, você importa um telefone, um computador, o que quer que seja, tanto que tem muita gente que às vezes viaja, sei lá, para Miami e traz essas coisas. Às vezes até, né, escapando da Polícia Federal, essas coisas. Mas enfim, perceba que quando você faz isso, é a mesma coisa que você comprar pela internet. Claro, tem a questão do frete, não sei o que, óbvio. Mas o que eu quero dizer é, você está gerando atividade econômica nesse outro país, no caso dos Estados Unidos. Você não está gerando atividade econômica aqui. Portanto, toda vez que você importa um produto que você poderia comprar no Brasil, você está gerando um déficit ou melhor, você está impulsionando um déficit na balança comercial que potencialmente tende a diminuir o nosso PIB. Quanto maior o nível de importações, portanto, você tem um PIB menor no Brasil, porque você não está gerando atividade econômica aqui e sim no exterior. Com isso, eu não quero que você entenda que eu estou falando que você não deve importar. Você faz o que você quiser. Só estou tentando explicar, tentando mostrar para você como é importante a gente entender esse saldo de balança comercial aqui, para entender como que a gente faz o cálculo do PIB. Então, o consumo das famílias, os investimentos que as pessoas fazem em negócios próprios, os gastos governamentais, mais o saldo da balança comercial. Esses são os elementos que formam, né, o cálculo do PIB. Show de bola, galera? Espero que tenha ficado claro isso daqui. A gente, a partir do entendimento do saldo da balança comercial, que a gente vai falar mais pra frente, a gente também vai entender essa questão do dólar, por que o preço do dólar sobe e desce, ou seja, a questão de política cambial. Isso vai ficar mais pra frente, mas espero que tenha ficado claro. E é isso, um forte abraço, não se esquece de se inscrever no nosso canal, aperta no sininho, cara, é o macete mais maneiro da vida. É isso, galera, um forte abraço, até a próxima.